Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo que eu fiz sobre essa série para você entender um pouco mais sobre a nova aliança. O tema do vídeo de hoje é: precisamos compreender a lei. A pergunta que muitas pessoas fazem é a seguinte: já que nós estamos debaixo da graça sob a nova aliança, ainda precisamos obedecer à lei? Na carta aos Romanos, Paulo diz, em Romanos 6,14, presta atenção: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Infelizmente, esse versículo é interpretado e entendido da forma errada por muitos. Várias pessoas aplicam esse trecho de um modo que as leva a viver sem nenhuma restrição. Alguns acham que se vivemos sob a graça é a nova aliança e que Jesus levou na cruz todo o nosso pecado do passado, do presente e do futuro. Aos olhos de Deus, já não existe mais. Parece até, gente, um argumento lógico, não é? E Paulo teve que enfrentar isso naquela época. Logo no versículo seguinte, Paulo responde exatamente essa pergunta. Olha o que ele diz: que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei da graça? E ele prossegue: não, de forma alguma. Hoje, meu irmão, minha irmã, muitas dúvidas com relação à lei serão dirimidas do seu coração. Então presta atenção nesse vídeo. Ainda você vai entender como ela se aplica a nós e se ainda temos que obedecer a ela. Essa é uma parte muito importante para a compreensão da nova aliança. Quando Paulo disse que o pecado não tem domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça e não da lei, ele comparou a velha com a nova aliança. Nós devemos entender, às vezes, por muitas vezes na Bíblia, a velha aliança era chamada de lei porque Moisés foi que deu o nome de lei. E ele foi o mediador da velha aliança. Sob a lei, nós não tínhamos o poder de viver livres do pecado, porque nossa natureza pecaminosa ainda não tinha sido vencida. A nova aliança, meu irmão, minha irmã, nos pôs acima da lei. Olha que lindo isso. Elevando-nos ao destruir nossa natureza pecaminosa e nos dá graça. E o que isso quer dizer? Capacidade divina para não pecar. Num raciocínio simples, meu irmão, minha irmã, concluímos que uma vez que a lei era a base da velha aliança e já não vivemos mais sob ela, também não precisamos mais obedecer à lei. Mas como veremos, daqui a pouco eu vou falar para vocês, não é tão simples assim. Nos vídeos anteriores, quando citamos a epístola de Tiago, vimos que só temos duas opções: ou obedecemos a toda a lei ou a nenhuma parte dela. Isso está claro para você, né, meu irmão, minha irmã? O que quer dizer isso? Não podemos escolher quais partes obedecer e quais partes não obedecer. Se você acha que a lei ainda aplica a você, você deve obedecer cada uma das 613 leis. Contudo, meu irmão, minha irmã, como veremos adiante, a Bíblia também nos adverte a não vivermos sem lei. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, é muito clara ao dizer que ninguém pode ser justificado pelas obras, o que significa obedecer à lei. Infelizmente, muitas pessoas ainda se aproximam de Deus baseadas em guardar a lei. Elas sentem que se fizerem tudo certinho, então Deus vai responder. A Bíblia ensina que a única justiça aceita por Deus é que vem somente pela fé em Jesus. Isso tem que estar claro no seu coração. Na carta aos Romanos, Paulo diz em Romanos 3,20: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado.
Meu irmão, minha irmã, não devemos jamais, nem por um momento, tentar alcançar a justificação diante de Deus guardando a lei, nem mesmo os 10 mandamentos. Deus não se agrada de nossas boas obras, se elas forem feitas com a motivação de alcançarmos a justificação diante dele. Então você pode perguntar para mim assim agora: mas Vinícius, então por que Deus deu a lei? A pergunta óbvia que surge é essa. A lei, ela tinha vários propósitos, mas eu quero me concentrar a apenas um. A lei foi dada para nos mostrar o quanto necessitamos de Cristo. Olha o que diz em Gálatas 3:24. Paulo diz assim: assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Essa passagem, meu irmão, minha irmã, nos mostra de forma maravilhosa o coração de Deus e a nova aliança. Deus deu a lei e disse ao povo que se eles obedecessem integralmente, seriam abençoados de todas as maneiras possíveis e seriam aceitos diante dele. Um dos significados da palavra justo, meu irmão, minha irmã, é aceito. Como homem algum pode ser aceito diante de Deus? Por guardar a lei, ela serviu apenas como um tutor para nos conduzir a Cristo. A lei demonstrou claramente que é impossível ser aceitável diante de Deus sem Jesus Cristo. E independentemente de quanto o homem tentasse, ele sempre faltava. Cristo, o sacrifício perfeito, nos fez aceitáveis diante de Deus, apesar de quebrarmos a lei 1.000.000 de vezes. Sem a lei, jamais saberíamos do quanto necessitamos de Jesus Cristo. Eu quero enfatizar novamente que guardar qualquer uma das leis, seja os 10 mandamentos, as leis civis ou cerimoniais daquela época, não nos tornará justos diante de Deus. E muitos cristãos vivem assim. Mas então, Vinícius, quais leis devemos obedecer? Nós não vivemos pela lei do Antigo Testamento, mas isso não quer dizer que a gente viva sem lei alguma. Sendo assim, quais seriam as leis que aplicam a mim e a você hoje? O Novo Testamento, meu irmão, minha irmã, fala de muitos deveres nossos. E ele ainda adverte claramente contra uma vida de transgressão à lei. Contudo, também fala que não estamos debaixo da lei. E essas afirmações parecem contraditórias e confundem muitas pessoas. Uma vez que a lei era a base da velha aliança, como já vimos, e essa aliança foi feita especificamente entre Deus e o povo de Israel, a lei obviamente não se aplica a nós. Contudo, o Novo Testamento fala sobre a lei de Cristo, a lei da liberdade e também do nosso mandamento que Jesus nos deu. As únicas leis sob as quais devemos viver na nova aliança são aquelas que Jesus ou os apóstolos ensinaram claramente e exigiram que fossem cumpridas. Nós precisamos compreender que a aplicação dessas leis da nova aliança é completamente diferente, meu irmão, minha irmã. Nós não obedecemos a essas leis para alcançarmos justificação diante de Deus, mas como resposta à justificação que recebemos livremente através de Jesus. E aí sim, seguimos de bom grado. Jesus, meu irmão, minha irmã, elevou o padrão. Ele elevou o padrão, gente. Parecia que o padrão da lei do Antigo Testamento já era bem alto. Mas quando Jesus veio, ele elevou ainda mais. Em vez de lhes dizer para não se preocuparem com a lei, Jesus elevou o padrão dizendo, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Olha o que ele disse. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar
já em seu coração cometeu adultério com ela. O que Jesus quis dizer ao falar algo tão radical nessa passagem? Nós devemos lembrar que Jesus viveu no período entre a velha e a nova aliança aqui na terra. Em muitos dos seus ensinamentos, como o Sermão do Monte, ele nos deu dicas de como viver sob a nova aliança e a quais leis nós deveríamos obedecer. O padrão da lei de Cristo é muito mais alto do que a lei de Moisés. E isso acontece por causa do poder da nova aliança. Na nova aliança, Deus destruiu completamente nossa natureza pecaminosa e nos capacitou a obedecer à lei de Cristo. Mas também é a lei do amor e a viver debaixo dela. Olha o que Jesus disse aos discípulos em João 13:34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Eles nunca tinham ouvido falar de algo assim antes. Sabe por quê? Porque na velha aliança não funcionava dessa forma. Sob ela era olho por olho, dente por dente. De repente, Jesus fala sobre um novo mandamento que era radicalmente diferente de tudo aquilo que eles já haviam ouvido antes. Essa é a lei de Cristo, ou a lei do amor, pela qual vivemos na nova aliança. Não para obter favor de Deus, mas porque obtivemos o favor dele. Tá claro isso, meu irmão, minha irmã? Jesus não disse aos discípulos que o novo mandamento é apenas amar uns aos outros, mas que é amar uns aos outros como ele os amou. Depois de andar com ele dia e noite por 3 anos e meio, os apóstolos sabiam que Jesus os amava de forma perfeita. Nesse mesmo capítulo do Evangelho de João, nós vemos uma demonstração do perfeito amor de Jesus. É nele que está registrado o relato de Jesus lavando os pés dos discípulos e celebrando a última ceia com eles. E é também neste capítulo que ele lhes anuncia a nova aliança, que é a aliança do amor. O apóstolo Paulo, como vemos em Romanos 13:8, concorda plenamente com Jesus em relação à lei do amor. No verso 10, ele diz que o amor não prejudica o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Tiago também fala sobre a lei da liberdade do Novo Testamento. Como podemos ver em Tiago 1:25, olha o que ele diz. Mas o homem que observa atentamente a lei, perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Oh, glória! O contexto no qual Tiago fala sobre a lei da liberdade é o de ser praticante, não apenas ouvinte da palavra de Deus. E ele conclui que apenas os que praticam a palavra de Deus serão abençoados em tudo que fizerem. Se analisarmos esse texto com as lentes da velha aliança, nós podemos pensar que se obedecermos à lei da liberdade e fizermos o que Deus diz em sua palavra, então ele nos abençoará em tudo o que fizermos. E infelizmente, meu irmão, minha irmã, é assim que muitos cristãos leem e entendem a Bíblia. Porém, Tiago não diz nada sobre Deus nos abençoar. Ele diz que aqueles que observam a perfeita lei da liberdade e nela perseveram, serão abençoados. Ele simplesmente descreve o resultado de uma vida correta. Deus já nos abençoou em Cristo Jesus, que isso fique claro, independentemente de qualquer coisa que fizermos. Para experimentarmos e andarmos em todas as bênçãos que a vida na nova aliança traz, nós precisamos obedecer à lei do amor, que é a lei de Cristo ou a lei da liberdade. Meus irmãos e minhas irmãs, Paulo não estava sujeito à lei de Moisés, mas também não vivia sem lei alguma.
Na primeira carta aos Coríntios, Paulo nos conta como ele aplicava a lei do amor em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 19 a 21. Olha isso, meu irmão, minha irmã. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. No verso 21 dessa passagem, meu irmão, minha irmã, Paulo nos diz aqui que não estava sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Paulo não vivia sob nenhuma das 613 ordenanças da velha aliança, mas sob a lei de Cristo. Seu coração foi cativado pela maravilhosa verdade da nova aliança, que demonstrou o profundo amor de Deus por ele. E a sua resposta natural foi viver sob a lei de Cristo, que é a lei do amor. Meu irmão, minha irmã, devemos sempre nos lembrar de que, na verdade, a lei de Moisés não era o problema, mas sim a indisposição e incapacidade do homem de obedecer à lei de Deus. Mais à frente, em outro vídeo que eu vou fazer, eu vou mostrar a você que Deus nunca se relacionará com você, baseado em qualquer parte da lei, mas somente com a base em quem nós somos em Cristo. Olha o aviso de Jesus. Jesus, ele nos avisou para termos cuidado com a atitude de viver sem lei. No Evangelho de Mateus, olha só o que ele diz no capítulo 7, versículos de 21 a 24. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Sei que há várias traduções na Bíblia, meu irmão, minha irmã, que usam palavras diferentes no final aqui do verso 23. Mas o significado original em grego é transgressores que não têm lei. Jesus está dizendo aqui que simplesmente confessá-lo como Senhor não basta para entrar no seu reino. Viver como se não tivéssemos lei alguma e negligenciar o pecado não vai garantir entrada no reino de Deus, meu irmão, minha irmã. Eu não estou falando de salvação, mas de herdar o reino. Se você quiser participar do reino de Cristo, deve compreender que os ensinamentos de Jesus e uma vida debaixo da lei do amor são cruciais. Olha o exemplo dos fariseus. Os fariseus cumpriram fielmente a lei civil e cerimonial de Moisés. E como eu já falei para vocês, também acrescentaram a ela a tradição dos anciãos. Mas quando eles fizeram isso, eles quebraram a lei moral de Deus, que é a lei do amor. No Evangelho de Mateus 12:7 diz o seguinte: se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. O que aconteceu aqui que levou Jesus a mais uma vez confrontar os fariseus? Os discípulos estavam andando pelas lavouras de cereal no sábado. E como estavam com fome, eles começaram a colher espigas e comer. Imediatamente os fariseus reclamaram e disseram a Jesus que os seus discípulos estavam quebrando o mandamento de sábado. Só para relembrar, guardar o sábado é um dos 10 mandamentos. Se tivéssemos que viver debaixo dos 10 mandamentos, Jesus seria um péssimo exemplo para nós, porque ele constantemente quebrava o 4º mandamento, que era guardar o sábado. Jesus respondeu aos fariseus
dizendo-lhes que seus discípulos não tinham culpa alguma diante de Deus, pois o que ele deseja é misericórdia. Todos nós, meus irmãos e irmãs, corremos o risco de nos tornarmos fariseus modernos, que guardam partes da lei de Moisés, ou pior ainda, algumas leis feitas por homens, mas não usam a misericórdia. Devemos rejeitar essa atitude e impedir que ela faça parte de nossa vida. Muitos irmãos abandonaram a igreja que eles congregavam justamente por causa dessa atitude. Os líderes deles aplicavam a lei rigorosamente em vez de viver pela lei de Cristo, que é a lei do amor, em vez de demonstrar qualquer forma de misericórdia. E é o que mais nós vemos hoje nas igrejas. Uma revelação que pode transformar a sua vida, meu irmão, minha irmã, é de que o que era a lei da velha aliança se transformou em convite na nova aliança. Na velha aliança, a santidade era uma lei. Nova aliança, ela passou a ser um convite. Deus nos convida a compartilhar da sua santidade e sermos santos como Ele é. Isso é maravilhoso. Algo que pode transformar a sua vida e que tenho feito nos últimos tempos. Antes de qualquer coisa que você vai fazer de manhã, tire todas as distrações da sua vida. Como não ligar telefone, não checar e-mail, não olhar WhatsApp, nem interagir com ninguém. Antes de passar um bom tempo com Deus. Um tempo com Ele. Sabe o que vai acontecer, meu irmão, minha irmã? A unção, os milagres, a autoridade em que você vai andar vão aumentar enormemente, eu garanto a você. Mas, meu irmão, minha irmã, muito cuidado para que isso não se torne uma batalha para você. Porque se isso se tornar uma batalha para você, isso vai se tornar uma lei. E nós não vivemos pela lei. Como assim, Vinícius? Não se levante toda manhã com a atitude de eu não posso ligar meu celular, checar minhas mensagens com isso na tua cabeça, virar uma paranoia. Antes de passar um tempo com Deus. Gente, sabe por quê que eu falo isso para você? O Senhor jamais ele vai te dar uma lei para ser obedecida. Mas Ele sempre vai fazer um convite para que você tenha uma vida mais cheia de unção, de milagres e autoridade. Isso vai mudar tudo na sua vida, porque em vez de obedecer a uma lei, você vai aceitar o seu convite. Até o próximo vídeo.